Olha só, vou mostrar para vocês agora uma execução muito bacana que a gente realizou aqui, que foi a elevação de um contrapiso. Esse contrapiso tinha um batente, estava muito mais alto do que o outro ambiente, e a gente fez o preenchimento com EPS. Então a gente veio colando o EPS no chão. A gente colocou uma argamassa, mas essa colagem aí é simplesmente para ele não ficar se mexendo na hora que a gente estiver trabalhando por cima. Nem precisava colar, tá? Mas a gente resolveu colar. Depois a gente veio preenchendo com concreto, tá? A gente fez um concreto aí de 20 MPa e foi preenchendo todas as cavidades no lugar, como se fosse o mesmo espaço da longarina, para poder dar o apoio do nosso contrapiso. Em seguida a gente veio fazendo as lagartixas, o mestre, como algumas pessoas chamam, fora para poder preparar o guia para fazer o nosso contrapiso. A gente fez essa guia aí de uma ponta a outra, tanto do lado como em cima do EPS também. A gente veio fazendo a guia. Primeiro a gente coloca todas as mestras no lugar, depois a gente vai espalhando a massa, coloca a massa um pouquinho mais mole para poder a gente conseguir fazer a mestra todinha de uma ponta até a outra, dessa forma como você está vendo aí. A gente utiliza o sarrafo para poder alinhar essa lagartixa, como o pessoal chama, entre uma mestra e outra. A gente faz isso em todas as laterais, depois a gente faz uma gororoba utilizando cimento, água e chapskin flex, derrama no chão e vem com a massa farofa colocando em toda a base do contrapiso. Eu costumo jogar a massa farofa, fazer uma compactação com uma enxada ou um batedor e depois desempolar utilizando uma desempoladeira daquela que ela é carrasquinhenta, que ela tem os dentinhos, tá? De plástico. E aí nessa parte aqui, que era a sequência da laje, a gente colocou aí os espaçadores, que a gente colocou uma malha pop para poder travar completo o contrapiso. A gente colocou esses espaçadores para levar a malha do EPS e veio com a massa farofa aplicando fora também. E sempre que a gente faz esse contrapiso, a gente costuma fazer as mestras laterais e depois ir puxando o contrapiso, alinhando pelas mestras que já está seco. E dessa forma a gente consegue trabalhar rapidinho, com bastante eficiência, e o contrapiso não fica com barriga. Então a gente veio puxando o contrapiso fora. Depois que a gente terminou o contrapiso, a gente fez uma limpeza geral, mais ou menos uma semana depois. E aí fez essa limpeza e veio aplicando um prime chamado Ultra Grip para poder promover a aderência do nosso piso líquido que a gente vai colocar aqui. Então a gente aplicou aí o Ultra Grip fora, do jeito que você tá vendo. A gente aplica o Ultra Grip com rolo, tá? Isso é uma ponte de aderência. Depois a gente vem aqui com o piso autonivelante, ou chamado piso líquido, tá? A gente faz a regularização de toda essa base aí. Esse chão vai ficar super lisinho, parecendo aquele chão de cimento queimado, tá? Esse produto que você tá vendo aí não é cimento e água. Esse daí é um autonivelante. Ele se auto-nivela na base, na superfície, deixando a superfície toda regularizada. Essa base é utilizada para poder fazer a aplicação em seguida, ou piso vinílico, ou cimento queimado, alguma coisa de efeito que você quer dar. A gente aplica ele com o rodo, depois vem com o rolo, fura a bolha e passando por cima para poder furar todas as bolhas e deixar ele totalmente uniforme. Para poder andar sobre o produto, a gente utiliza um sapato de prego. Olha, se você observar no meu pé, a gente tem esse sapato e a gente vai rodando. Depois que está tudo seco, no dia seguinte a gente vem aplicando a Smart Resina, que vai dar um brilho no contrapiso, e o resultado final é esse aí, ó.